interrupção do abastecimento público Tribunal de água Popular de uma comunidade. julgando E inciso 5, crimes das mineradoras Samarco, Vale, BHP, aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 1º de abril de 2016. As exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Esses são os pedidos de condenação criminal. Além disso, também os pedidos de condenação de natureza civil dos réus a pagamento de indenização de danos morais a todas as famílias atingidas de qualquer forma, bem como a reconstrução o mais integral possível dos modos de vida que os atingidos tinham antes do desastre praticado pelos réus, com a reconstrução imediata de todas as comunidades atingidas e recuperação de toda a bacia do Rio Doce, a reconstrução de todo o patrimônio público, artístico e histórico na Praça Afonso Pena, em Belo Horizonte, a estabilidade de todos os empregados da Samarco, Vale e BHP e, por fim, a estatização da atividade minerária das empresas RES, com o controle direto dos trabalhadores das atividades de mineração e das comunidades atingidas, para que assim seja possível o pagamento de todas as indenizações e medidas de recuperação ambiental, social e econômica, além de evitar novos desastres como este. Este é o relatório. Foi inclusive levantado por dados técnicos que representou também o aumento da sobrecarga sobre aquela barragem. É um dos elementos colocados. O aumento da exploração veio acompanhado com uma diminuição do número de trabalhadores dentro da mineração, uma diminuição proporcional relativa ao aumento da exploração, que representou, consequentemente, uma diminuição da segurança na execução da atividade minerária dentro do Estado. A outra questão com relação à flexibilização da legislação ambiental. É sabido por todos os movimentos e é sabido por todos aqueles que se atrevem ou que têm a atividade de rodar pelos caminhos de Minas ou pelas montanhas de Minas, que a legislação ambiental, no que diz respeito à atividade de extração mineral, é absolutamente flexível. Já era no Estado. Vivemos, inclusive, vários episódios com perseguição de lideranças políticas e do movimento popular, quando as minerações no entorno de Belo Horizonte estavam ameaçando os mananciais de abastecimento da cidade, certo? Que houve, então, uma liberação, inclusive, por parte do então governador e antigo prefeito de Belo Horizonte, para que houvesse acesso a essa zona de manancial. Isso foram denúncias públicas que saíram na imprensa várias vezes. Logo após o que aconteceu em Mariana, e aí depois eu entro num acidente ou crime, o que aconteceu em Mariana, logo após isso, houve um episódio de uma votação em plenário na Assembleia Legislativa, onde a legislação ambiental foi flexibilizada mais ainda, facilitando o licenciamento para que novas atividades minerárias se estabelecessem no Estado. Todos esses dados foram amplamente divulgados na imprensa e são de fato de fácil comprovação. Quanto à discussão se é acidente ou crime, a repetição várias vezes colocada na imprensa de que se tratava de um acidente gera que em algumas vezes a gente repita dessa forma. Um acidente que foi premeditado na medida em que não teve nenhuma medida de segurança estabelecida ou comprovada pela empresa nos últimos anos com relação à barragem. Um acidente que se deu logo depois de você ter um aumento de sobrecarga sobre aquela barragem, inclusive sem que tivesse autorização dos já pagos institutos de regularização do Estado, se transforma em um crime. Então, embora possa ter havido um erro no termo, o acidente se transforma em um crime. Eu queria primeiro dizer que eu não falo em nome dos atingidos. Eu vou testemunhar uma conversa que eu tive com algumas pessoas de Bento Rodrigues no dia 6 de novembro, no hotel onde elas foram muito mal instaladas em Mariana. A primeira coisa que essas pessoas me disseram foi que elas se salvaram. As quase 600 vidas salvas em Bento Rodrigues foram por elas mesmas. As pessoas que moravam mais acima na cidade, que viram primeiro o tsunami assassino descer, foram
investigadas que passaram a noite lá naquela cidade, elas ficaram respirando um gás tóxico. E eles relataram um cheiro muito forte de soda cáustica. E disseram, inclusive, para nós, que tem muito medo de que isso acarrete alguma doença futura. E é o tipo de situação que não é investigada. Se eles tiverem daqui a 5 anos uma intoxicação, um câncer, pela exposição a substâncias que a gente ainda nem sabe ao certo quais são, eles não serão amparados pela SAMAR. Então, essas pessoas dormiram com camisas cobrindo seus narizes e bocas, dentre essas pessoas, inclusive pessoas idosas. E o testemunho que me deixou mais destruída foi com relação à criança Emanuele, de 5 anos. Essa família, a mãe estava grávida, ela tinha um irmão de 1 ano, e o pai, na tentativa de socorrer essa criança, quebrou as 2 pernas. O irmão mais novo da Emanuele conseguiu ser salvo, mas ela foi levada pela correnteza assassina. Ela teve a vida dela ceifada com 5 anos de idade, por uma irresponsabilidade de uma empresa gananciosa, que deixou aquelas pessoas abandonadas à própria sorte, sem a menor chance de sobreviver se não fossem eles mesmos. A força da comunidade que existe ali. É isso que eu queria dizer. Boa noite a todos. Aqui no caso, aqui eu estou com um assistente de acusação, eu queria te fazer uma pergunta basicamente. Este crime que ocorreu em Mariana poderá ocorrer na Serra do Gandarela, que é a última reserva de água potável da Grande BH? Existe a intenção da Vale de fazer uma barragem de rejeitos 10 vezes maior no município de Riacima e acima da cidade de Riacima. Ou seja, se a Vale conseguir todas as pretensões minerárias na Serra do Gandarela, vai acontecer um crime muito maior. Outros trabalhadores ali da região de Mariana, que nós conhecemos de perto, que esse sindicato existe há muitos anos, e nós convivemos com essas pessoas em Mariana e nos distritos atingidos por este crime, por esse derramamento, do rompimento da barragem de Fundão. O que nós temos que entender aqui, que foram 13 trabalhadores na frente de trabalho, 13 trabalhadores na frente de trabalho, soterrados em alguns segundos. Conta aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soterrou 13 trabalhadores. 13 em 5 segundos. E poderia ter soltado muito mais. Vocês, em 5 segundos, você vê uma onda de lama e você saber que você vai morrer. É isso que aconteceu em Mariana. É isso que aconteceu na barragem. E outros 6 mortos de Bento Rodrigues, que são também trabalhadores que trabalhavam na região, que precisavam trabalhar. Eles são todos pobres que precisavam trabalhar. São 19 trabalhadores. E a imprensa, infelizmente, trata o acidente como um acidente ambiental. Não é. É um acidente de trabalho que causou um estrago, um desastre ambiental. E aí as pessoas também se enganam quando tratam desse evento como um puro acidente, um puro e simples acidente. Não foi um acidente, foi um crime premeditado. Eu quero falar aqui dos juristas, dos advogados, que foi um crime premeditado. Além das denúncias que constam nos autos dos promotores públicos que estão investigando o caso, de falar que houve investigação em 2013, que foi constatado fissuras na barragem e que a SAMAR sabia disso e que não tomou as medidas cabíveis. Vários trabalhadores da SAMAR denunciaram que essa barragem estava em risco desde 2011, antes da investigação do Ministério. Vários trabalhadores da SAMAR, desde 2011, denunciaram que essa barragem estava em risco. E não foi tomada nenhuma medida. Por que isso? O que acontece? O que foi relatado antes aqui pela testemunha anterior. Infelizmente, nós sofremos um processo de privatização
licitação e que os novos donos da empresa, de forma gananciosa, indiscriminada, hipócrita e mentirosa, não considera a vida dos trabalhadores como uma coisa importante, mas sim um lucro pelo fim do lucro. O que aconteceu na barragem é que nos últimos 5 anos, e principalmente com o agravamento da crise econômica, as empresas foram reduzindo mão de obra, reduzindo mão de obra e exigindo um aumento da produção. É só verificar o aumento da produção dos últimos 3, 4, 5 anos. Então, qualquer técnico vai ver isso claramente. E isso prova concretamente que foi um crime premeditado. Juízas do Tribunal do Júri, senhores juízes do Tribunal do Júri, senhoras e senhores juízes populares e juízas populares, estamos aqui, eu peço alerta, para na hora do veredito, na hora do voto de cada jurado, de cada jurada, que cada um em sua consciência diga a verdade. Houveram, como foi dito pelas testemunhas, inúmeras mortes. Houveram massacre na comunidade, ou seja, em várias comunidades, destruição ambiental, social, do patrimônio histórico. E eu chamo a atenção aqui dos senhoras e senhores jurados, da população em geral, que estamos diante de um grave crime sem precedentes na história do Brasil, em razão, como disse a testemunha, em razão da cobiça, da ganância, da desenfreada conquista por território, essas empresas multinacionais, transnacionais, aliadas a empresariado corrupto no Brasil, que entregam a população em troca das riquezas que tem no subsolo, cometem crimes, deixam pessoas, matam as pessoas, e as que sobrevivem a esse crime ficam abaladas, ficam sem chão, sem razão. Eu chamo a atenção da consciência dos senhores e senhoras jurados e juradas, para que o voto, o seu veredito, a sua sentença seja calcada, seja fundamentada na tristeza e no sofrimento causado pelas empresas, pelo capitalismo que assola esse país, pela corrupção que assola o sistema de licenciamento ambiental, que agora, pior ainda, com a flexibilização que o governo do Fernando Pimentel coloca na Assembleia e foi votado, tira o poder do já precário sistema dos conselhos de política ambiental e entrega a força-tarefa estatal. E o Estado, mais ainda, vira um balcão de negócios para essas grandes empresas multinacionais da atividade de mineração, também do agronegócio, por que não dizer? Mas está em jogo, está em julgamento aqui os crimes cometidos pela Vale, Samarco, BH Billiton, Estado de Minas Gerais, pelos seus órgãos de licenciamento, a União também pelos seus órgãos de licenciamento. Eu peço aos senhores e senhoras juradas, a consciência popular, que se mobilize cada vez mais para a gente combater esse crime, que esse crime não acabou em Mariana, ele continua, segundo a testemunha disse. Tem barragens
em Brumadinho, barragens em Conceição do Mato Dentro, a mineração em Conceição do Mato Dentro, ela destruiu aquela comunidade, aquela região. As barragens que estão aí, né, sem fiscalização, e o DNPM só tem 5 técnicos para fiscalizar o Brasil inteiro. Então eu passo, né, eu apelo à consciência dos jurados e à consciência popular também, para a gente acabar com esse tipo de crime que está ocorrendo aqui no país. Obrigado. O que vem acontecendo? Não só pelo crime que aconteceu, mas ele não aconteceu, ele está acontecendo. Ele continua a acontecer. Nós vimos recentemente um acordo da União Federal, dos Estados de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo, que reservou 20 milhões de reais, uma ninharia perto do desastre ambiental que nós teremos que viver continuamente por mais de 100 anos, provavelmente. O mentor desse acordo, o senhor José Inácio Adams, ex-procurador, ex-advogado-geral da União, fez esse acordo absurdo que não paga nem os danos que Mariana sofreu. Não dá para pagar nem os danos que Mariana sofreu. Este acordo, patrocinado por esse cidadão, é um absurdo, um crime contra todos nós e contra as vítimas que nunca mais vão poder retornar. E contra o Rio, que é no mínimo 100 anos para voltar a ter uma água potável. Esse cidadão, após patrocinar esse acordo, sai do Ministério, sai da Advocacia Geral da União e simplesmente vai para o maior escritório como sócio das mineradoras desse país e se torna sócio justamente do escritório de advocacia da Samarco Vale BHP. Isso é grave, gravíssimo. E não só isso, mas também as pessoas, o Ministério Público deve investigar essa situação e anular esse acordo. Mas mais que isso, hoje no direito criminal, o juiz instrutor pode também aplicar uma multa. Então a assistência de acusação pede que no mínimo seja reservado 100 bilhões de reais, porque isso também ainda é pouco. Isso é pouco, mas também garantir todas as áreas de mineração dentro do Estado. Para garantir as terras da Vale, da Samarco e BHP, para garantir os pagamentos das indenizações e todo o curso do rio até a foz e ao mar, porque já está a 12 quilômetros dentro do mar. Os danos ambientais são para sempre, não são mais só para hoje. E mais, com esse aditamento que a assistência de acusação fez, Vossa Excelência pode aplicar a multa, que é possível aplicar a multa. Já quando a época do acidente já estava em vigor a questão do juiz criminal poder aplicar uma multa. E essa multa vai garantir, no mínimo, isso. E mais, o Ministério Público de Minas Gerais não deve ser omisso. Não pode continuar omisso e aceitar esse acordo de 20 bilhões que não passa hoje, comparativamente com o dólar, em torno de 4 bilhões de dólares. Que é nem 1% que foi do acidente da Exxon no Golfo do México. Quando eles pagaram quase $1 trilhão, não mandaram um trabalhador embora até hoje, porque eles continuam limpando. Esse júri tem que sim pedir a questão do crime continuado, porque continua a existir o crime, eles continuam a cometer o crime, e esse crime é na própria barragem. Nas outras que estão aí, 700 e poucas barragens que estão a ponto de explodir. O povo, o Ministério Público, até o colega advogado de defesa, antes de mais nada, aqui ele tem uma obrigação, mas fora daqui ele tem uma outra obrigação, que é com o futuro das nossas gerações. E a mineração não vai deixar de ter futuro. E da forma como ela atua hoje, é como se fosse nos idos do século XVIII. Ela continua aqui no Brasil atuando como se fosse no século XVIII, enquanto na Austrália nem barreira mais tem de regime. Nem barreira mais tem de regime. E os governos são omissos e recebem muito dinheiro para suas campanhas políticas eleitorais. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Boa noite, Vossa Excelência. Boa noite, senhoras e senhores jurados. Eu queria começar aqui minha breve fala, por já ter sido muito brilhantemente antecipado pelo Dr. Elcio e pelo Dr. Alves, pelo seguinte, relembrando
do nosso subsolo é um patrimônio público, um patrimônio de todos os brasileiros. E dessa maneira, os licenciamentos ambientais devem ser tratados de maneira transparente, o que não é feito pela maneira como a legislação ambiental é feita hoje. É feito um simulacro de participação popular, através de conselheiros, muitas das vezes escolhidos de maneira com cartas marcadas, que culmina nessa tragédia e várias outras que estão por vir. Então esse é o nível da minha reflexão. Eu queria relembrar que quando se fala de Samarco, leia-se também BHP, Bilinton e Vale. São as maiores mineradoras do mundo, são as duas maiores mineradoras do mundo, e tem em vários outros países explorações que utilizam tecnologia, principalmente em relação aos rejeitos, que já superaram há muitos anos a utilização de barragens. E hoje, com a nossa legislação, fruto desse Congresso retrógrado, conservador, temos hoje ainda uma legislação super flexível que aceita até hoje a utilização de barragens de rejeitos. Então também eu queria trazer aqui, com a autorização de Vossa Excelência, também para os bancos do réu, o Congresso Nacional, que tem culpa pela sua omissão na legislação ambiental do Brasil. Queria aqui relembrar a participação e a responsabilidade da União Federal, que ela, através do DNPM, tem responsabilidade de fiscalizar toda a exploração mineral em solo brasileiro, e como o Dr. Elcio bem disse, é uma instituição, um órgão federal totalmente sucateado. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem 5 fiscais para percorrer todo esse nosso estado, que é muito grande. Então são mais de 800 barragens para 5 fiscais. Então já é um crime anunciado por si só esse número que está sendo apresentado. Queria também destacar uma questão que eu acho que é o central, que eu queria encerrar com essa reflexão, que é o seguinte, que no fim das contas há uma privatização dos lucros através dos agentes políticos e das empresas internacionais, essas grandes empresas, mesmo através da Vale, depois da privatização, e uma grande socialização dos prejuízos. E por fim eu peço a condenação em pena máxima de todos os agentes envolvidos, da União, do Estado, do município, da empresa Samarco S.A. e a devida indenização de todos atingidos. É isso. Boa noite, obrigado. Eu sou do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas. Eu condeno, eles são culpados sim, e ainda acrescento mais uma vítima, as 19 vítimas. O Rio Uatu. O Rio Uatu, para nós indígenas, ele não é simplesmente um lugar para ser explorado, não. Ele é um irmão, e ele foi assassinado também. Eles dizem que 10 anos, 20 anos, 100 anos para recuperação, nós não sabemos. Outra coisa que eu quero dizer também, vocês, esses não índios, esses poderosos, não entendem, não respeitam a mãe terra, não respeitam a natureza. Esse modelo de desenvolvimento que dizem aí que vai fazer o povo ter iogurte e frango nas mesas, isso é um absurdo. Isso é uma coisa que nos humilha. Isso nos humilha. Nós não queremos viver com iogurte e frango, não. Nós queremos ter água limpa para beber. Nós queremos ter terra para plantar. Nós queremos viver do nosso jeito. Nós não queremos ter o Rio Uatu cheio de lama e peixe morto contaminado, não. Não foi morto, foram só pessoas, foram uma vida. Tem uma vida a mais para ser contada desde 19. É a morte do Rio Uatu. Tem que ser contado também. Essa indenização aí vai poder ajudar? Vai poder ajudar sim. E eles devem pagar. Mas mais do que isso, eles não merecem estar em terras brasileiras. Eles não merecem estar nessa nação aqui. Porque desde quando esse país foi invadido, eles só vieram para matar e para roubar. Vai embora, leva tudo que nós temos e ainda vem dizer que nós somos consultados. Nós nunca fomos consultados. Nós nunca somos consultados. Vê aí Belo Monte. Belo Monte de merda. Belo Monte vai destruir vários rios. As usinas do Tapajós. Quem está sendo consultado? Quem que está sendo consultado? O povo indígena está sendo consultado? Não está, não. E se é finge que faz um passeiozinho lá, para aparecer na televisão, está sendo consultado, entra por aqui e sai por outro buraco. Porque não fazem nada. Não ajudam os povos indígenas, não ajudam as populações ribeirinhas, não entendem o que é cuidar da natureza e da mãe terra e só querem fazer buraco.
deputado Romero Jucá de Roraima. Se isso for aprovado, é mais um crime e mais outras tragédias anunciadas. Porque se ainda tem floresta, se ainda tem água para se beber nesse país, se ainda tem ar para se respirar nesse país, é graças às terras indígenas, que nós somos os guardiões dessa terra e da floresta. E vocês não escutam a gente, não. Eu sinto muito, doutor, mas é mentira. Ninguém escuta a gente, não consulta a gente, não. E aí vocês têm que pagar assim. E pagar é mais. Queria me apresentar. Meu nome é Clarita Flora Martins. Sou lá do Paraná, de Curitiba, um estado onde não há uma presença efetiva da Vale do Rio Doce e sequer da mineração. Mas eu sou autora de uma das ações populares que tramita na Justiça desde 1997, quando houve o leilão de privatização. E essas ações agora vão retornar para Belém do Pará, para que nós façamos uma perícia do real patrimônio da Companhia Vale do Rio Doce, para ressarcir o patrimônio público e também para que o juiz possa analisar as nulidades do edital de privatização e nós podermos então declarar a nulidade e restatizar a Companhia Vale do Rio Doce. Mas aqui, senhor juiz, senhores advogados, promotores, cidadãos, eu estou aqui como jurada e como membro desse júri, eu quero dizer que a Vale, a Samarco, a BHP e demais empresas coligadas devem ser condenadas pelo crime que ocorreu em Mariana e região. Um crime que tirou a vida de pessoas e de animais. Um crime que destruiu lares, famílias, afetou o sustento de muita gente. Um crime que poluiu e contaminou a água dos rios, dos mares e oceanos. Destruiu grande parte da flora e da fauna. Um crime que prejudicou os habitantes de várias cidades, a administração pública de vários municípios e estados. Um crime que afetou a geração atual e as gerações futuras, pois muitos anos se passarão até que seus efeitos se apaguem, se é que algum dia isso ocorrerá. Você é sucinta, meu voto é pela condenação por todos os crimes já explicados aqui, elencados, né? Condenação das empresas e a condenação do Estado brasileiro, do Estado de Minas Gerais e da União, todos os crimes já mencionados aqui, pelo crime de negligência, porque o risco era conhecido, haviam relatórios técnicos, como já falado, e as empresas não tomaram qualquer providência, continuaram operando, inclusive aumentando a sua produção e jogando mais rejeitos ainda em cima de uma barragem que estava com liquefação, não é? E outros problemas já atestados em relatórios de 2013 e inspeção de 2014. Então, pela ganância, não é? Pelo descaso com as vidas humanas e também o mesmo crime, o Estado brasileiro que não teve a autonomia, a soberania, a autoridade para fazer-se impor a essas empresas, que não impediram a continuidade do risco, né? E que depois do ocorrido o desastre continua e a negligência é continuada, que todas as ações tomadas até o momento não são ações de fato para reparar justamente os danos. As ações das empresas têm sido tão somente ações da tentativa de minimizar aquilo que elas têm que pagar, possivelmente, acordos e tentativas para não pagar o devido à sociedade brasileira. Ela continua, então, né, vilipendiando a nossa sociedade e negligenciando, conivente com o nosso Estado absolutamente
dessa empresa, juntamente com o Estado e demais atores que participaram por essa tragédia no estado de Minas Gerais. Essa negligência e a conivência do Estado e da empresa por que não se falar até numa associação criminosa, né? Como que um técnico vai 2 meses, 3 meses antes fazer uma aferição de segurança da barragem e logo após ela se rompe? Onde que está a condenação de um grupo, de um técnico desse? Eu acho também que essa condenação deveria se estender mais na origem, que seria onde que foi licenciado. Falou-se aqui que um licenciamento que iria ser licenciado em tempo recorde. E como que está isso? Através de pressão em cima dos conselheiros, através de muita corrupção que tem dentro desse mecanismo de compra, de favorecimento de emprego e tudo mais. E eu lembro isso porque Conceição, que tem hoje a Anglo América, foi falado a mesma coisa, de que iria ser um licenciamento em tempo recorde. Começou na mesma época lá em Mariana, que foi falado aqui em 2007, Conceição foi também igualmente, e iria em 2009 ter a primeira exportação. Como que pode um empreendimento dessa magnitude? Eu acompanhei o caso de Conceição de perto e imagino que em Mariana deve ter sofrido as mesmas coisas, as mesmas pressões, as mesmas negligências, né? E quem liberou? O Estado, com os técnicos do Copan, que deveriam também sofrer as mesmas sanções. A responsabilidade começa lá, não pode ser esquecido. Dá o microfone para ele. Povos indígenas aqui no Tribunal Popular. Gravando aqui para Gilvander.